Ron DeSantis desiste da candidatura à presidência dos Estados Unidos e passa a apoiar Trump dentro do Partido Republicano. Caminho livre, eu diria que mais ou menos porque existe uma pedrinha no meio do caminho chamada de Nikki Haley. Será que ela representa uma ameaça à candidatura de Trump? Quais são as consequências geopolíticas desse fato? Notícias importantes também relacionadas. A Benjamin Netanyahu, que recusa uma proposta do Hamas para a libertação dos reféns, vamos ver quais eram as condições que foram acordadas, ou pelo menos pleiteadas pelo Hamas, e também a pressão em cima do Benjamin Netanyahu aumenta, com a União Europeia e Estados Unidos falando em retaliações contra o Benjamin Netanyahu, caso não aceite a proposta de 2 estados, manifestantes invadindo o poder político, pedindo medidas duras para a libertação dos reféns, e o próprio New York Times garantindo que as operações israelenses, pelo menos até o momento, não foram tão bem sucedidas assim contra o Hamas. Benjamin Netanyahu está com uma popularidade bastante baixa e isso pode significar, inclusive, a sua renúncia. Para finalizar, pessoal, falava também um pouquinho sobre palavras do Alexander Grushko, que é o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, que garante que a Guerra Fria voltou, as operações da Guerra Fria voltaram, principalmente por conta de enormes exercícios militares que a OTAN está fazendo nesse momento e que podem significar uma ameaça para os russos. Será que faz sentido, pessoal? Guerra Fria está de volta? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, afinal o YouTube não gosta muito, né, de vídeos que falem aí sobre temas polêmicos, sobre conflitos e tal, cara, seja membro do canal ou faça uma eventual contribuição via chave Pix, tá? Pessoal, algumas contribuições em vindo e assim, de todo o coração, eu fico muito feliz, não só pela parte financeira, afinal, o meu trabalho, né, preciso também me sustentar, mas pela parte, assim, de apoio que vocês vêm dando ao meu canal. Tipo, é sensacional, sensacional, tá bom? Tamo junto, pessoal, e valeu pelo apoio, tá bom? Então, bora lá pro vídeo que tem bastante assunto importante aí pra gente discutir. Primeiro assunto, galera, que se faz relevante, eu confesso que, assim, me pegou de surpresa, porque eu achei que ia acontecer, mas talvez não agora, que é a renúncia, ou a abertura de mão, vamos colocar, do Ron DeSantis para ser o candidato republicano para a presidência dos Estados Unidos. No ano passado, vamos colocar no meio do ano passado, ou no final, ou no comecinho do ano passado, ou seja, há um tempo aí, uns 6, 7 meses, o Ron DeSantis ele vinha com bastante força para possivelmente ser o candidato republicano no lugar do Trump. Ele é um cara que é bem avaliado na Flórida, ele fez algumas políticas que são muito importantes para o eleitorado republicano, de maneira geral. Ele se diz, né, como um combatente da cultura woke, comprou brigas com a Disney, inclusive, mudou a legislação acerca do que é ensinado ou o que pode ser dito nas escolas ou não pode. Para essa população, galera, dos republicanos, que em geral elas são mais liberais na economia e conservadora nos costumes, é claro, né, que existem muitos pensamentos diferentes dentre quem se considera republicano. Mas vamos fazer um resumão, como se fosse assim, né? É o cara mais de direita ali, são temas que são muito sensíveis, principalmente na pauta dos costumes. Só que o Trump, por já ter sido presidente dos Estados Unidos, por estar envolto em uma série de escândalos e aparecer muito mais na mídia, e por ser uma resposta mais evidente e rápida contra o Biden, por estar declarações muito mais fortes contra o Biden, ele acabou se alçando como principal candidato republicano, e nas prévias que a gente teve até agora, cara, ele se consolidou como o número 1. Então já teve mais de 50% dos votos nas prévias, em Iowa e por aí vai, né? O Ron DeSantis, percebendo então que a sua candidatura aparentemente não ia muito mais pra frente, ele resolveu abrir mão, inclusive colocou no seu X, né, no seu Twitter lá, olha, realmente a gente teve discordâncias no passado, mas assim, muito mais o Trump do que o Biden, então, em reforço para o bem dos Estados Unidos, eu abro mão da minha candidatura, afinal, isso é o que os republicanos querem, para fazer uma coalizão, uma candidatura sólida do presidente Trump. Ou seja, os dois principais nomes, primeiro e segundo colocado dos republicanos, resolveram apoiar uma única candidatura. O Trump, pessoal, ele falou que ele se sentiu muito honrado e que, inclusive, nesse momento, então, é hora de trabalhar para, segundo ele, derrubar o pior e mais corrupto presidente da história dos Estados Unidos, que é o Biden.
Quando ele fala pior, isso tem a ver, galera, com seus Bidenomics, né? Como o Biden denominou, alguns dos seus planos econômicos de incentivos fiscais, impressão de papel moeda, subsídios econômicos, e também na sua política externa principalmente, em que, segundo Trump, ele tentou fazer amizades com antigos inimigos, como Venezuela, Irã, que todos foram planos muito mal sucedidos. Teve insucesso, por exemplo, na relação com a Rússia, teve insucesso na saída do Afeganistão, dentre outras questões, e não conseguiu cativar os antigos aliados, percebendo que Israel está um pouco insatisfeito, que a Arábia Saudita está debandando, entre aspas, para o lado do BRICS, China da força, entende? Então ele fala que o Biden é o pior e mais corrupto presidente dos Estados Unidos. Pelos que as pesquisas indicam até agora, tá? O Trump, ele é sim o grande favorito do Partido Republicano. Só que eu diria, galera, que talvez não seja pela figura do Trump, e sim pela figura do Biden. Porque o Trump, ele também é um cara bastante controverso, como eu falei pra vocês. Algumas das declarações em relação à imigração, embora seja claramente um problema social, tá? Mas, olha, eles estão envenenando o sangue, os imigrantes estão envenenando o sangue dos Estados Unidos. Vamos fazer uma política de deportação em massa, como não se via desde a época do Eisenhower. Ou seja, todos os imigrantes, ou pelo menos os ilegais, claro, né? Vão ser deportados aqui, independente de questões sociais, enfim. Talvez isso não agrade todos os republicanos. E aí que vem ela, a Nikki Haley. A Nikki Haley que ficou em terceira colocada nessas prévias, perdendo para o Ron DeSantis e para o Trump. E agora, claro, com a desistência do Ron DeSantis, aparece na segunda colocação. Por que eu falo que aparece ela? Ela, como ex-governadora, pessoal, também de estado dos Estados Unidos, já ter sido embaixadora da ONU, inclusive indicada pelo Trump, e ser vista como uma moça um pouco mais moderada e, inclusive, nas relações exteriores, talvez um pouco mais eficiente com o Trump, pelo menos essa é a imagem que ela se vende, ela pode conquistar aquele eleitorado republicano um pouco mais moderado. Porque nos Estados Unidos fala, né? Você pode ser republicano ou você pode ser trumpista. Ser trumpista é mais do que ser republicano. Então, por exemplo, a Nikki Haley, ela é descendente de imigrantes indianos. Então, mesmo que assim, professor, isso quer dizer que ela vai fazer políticas, vamos aqui integrar, não quer dizer isso. Mas já dá, pelo menos na figura, meio que vai contra a figura que o Trump passa. É uma mulher também, né? O que é importante para a figura de combate ao que os detratores, ao que não gostam do Trump colocam. Que ele é machista, nem posso falar no YouTube essas palavras, né? Que ele é contra a imigrantes, tananã. Então ela é uma figura que passa por ser uma republicana mais centro, assim, vamos colocar. Ela mesma fala que é claro que o governo Biden está um caos. Mas um caos não pode ser superado por outro caos. Ou seja, o Trump seria esse outro caos. Ela rompeu muito com o Trump, principalmente depois da questão do Capitólio. Tá? Foi um tema muito sensível ali para ela, que ela rompeu, talvez, cara, por questões políticas também, por saber que ela seria uma das candidatas à prévia dos Estados Unidos. Outra coisa também que diferencia bastante a Nikki Haley do Trump é em relação à sua política externa. A gente sabe que o Trump já colocou Let's Make America Great Again, ou seja, atuar de maneira forte, crescer os Estados Unidos geopoliticamente e America First, ou seja, pensar primeiro nos interesses dos Estados Unidos. Isso significa palavras, tá? Tanto do Ron DeSantis quanto do Trump. Que não é que eles não apoiam a Ucrânia, mas eles vão colocar em primeiro plano a questão econômica, social, enfim, dos Estados Unidos, para depois pensar em questões estrangeiras. A Nikki Haley fala que é sensível para ela o tema Ucrânia, o tema Israel. Então, geopoliticamente falando, apesar dela ser republicana, ela aparece muito mais nas questões externas, pelo menos o governo Biden, do que eventualmente um governo Trump. O Trump, galera, aproveita que ela se coloca com um pouco mais de centro, um pouco mais moderada, falando que ela é muito indecisa, que ela não mostra suas posições, e inclusive fala que, olha, se vocês colocarem a Nikki Haley e a Nikki Haley vencer, é a mesma coisa que se o Biden tivesse vencido. Ou seja, ela é uma republicana democrata. Palavras do Trump. Professor, você acha que a Nikki Haley tem alguma chance? De verdade, galera? Acho que não, tá? É uma eleição muito... palavrinha que ficou na moda, né? Polarizada e possivelmente vai ser Trump e Biden. Quem você acha que vence, hein? Notícias importantes também relacionadas a Israel. A gente teve, pessoal, o Benjamin Netanyahu tentando ser convencido pelo Hamas para fazer um acordo de libertação dos reféns. A gente fala nesse momento, pessoal, 136 reféns que ainda estão sobre sequestro do Hamas na faixa de Gaza, e o Hamas fez umas exigências.
olha, a gente liberta os reféns desde que vocês façam um cessar-fogo imediato, retirem todas as tropas da faixa de Gaza, que vocês permitam a libertação de prisioneiros que estão ou na Cisjordânia ou Israel, e que vocês permitam que o Hamas continue no poder na faixa de Gaza. O Benjamin Netanyahu, como já era meio óbvio, né, negou, galera, falou que não. Inclusive, ele declarou ontem que tudo que está a oeste do Rio Jordão vai ficar sob domínio militar de Israel. Isso quer dizer, basicamente, a terra que é disputada por Israel e os palestinos há tempos, né? Vou colocar décadas, porque não séculos, tá? Então, todo esse território vai ficar, pelo menos num futuro próximo, sob o domínio militar de Israel. Ou seja, não vai ter nenhum tipo de acordo. Só que esse tipo de postura, isso vem gerando protestos dentro do seu gabinete interno. A gente teve, por exemplo, pessoal, um representante do seu gabinete de crise, inclusive pedindo a renúncia do Benjamin Netanyahu, falando que não dá para acreditar exatamente nas suas palavras. A gente teve, por exemplo, hoje, e vem sendo recorrente, tá? Protestos de familiares, de pessoas que apoiam, por exemplo, medidas um pouco mais diplomáticas para a libertação dos reféns. Eu sempre falo, né? Professor, mas os caras querem que negociem com o Hamas claramente é um grupo terror, taranã, né? Cara, pensa se fosse você, tá? De novo, o seu filho, a sua mãe, seu pai está sequestrado por um grupo e o governo israelense fica recusando, talvez porque, né, a contrapartida seja muito complicada, vamos colocar assim, mas imagina que é um familiar seu, alguém que é muito querido por você, que esteja no outro território, geralmente você vai querer fazer de tudo para que o governo negocie, e aí depois ele que decide o que vai fazer com o Hamas, com a faixa de Gaza e tal. Mas eu quero os meus familiares de volta. Então houve invasão a prédios públicos, protestos constantes, pedindo para que o Benjamin Netanyahu aja de maneira mais diplomática para fazer o resgate dos reféns. E outra coisa que preocupa bastante também é essa postura muito incisiva do Benjamin Netanyahu em garantir que não vai ter um Estado palestino. Cara, ele falou sobre isso, inclusive, falando, olha, a minha resistência, a minha cabeça dura, entre aspas, em negar a criação de um Estado palestino é o que faz com que Israel sobreviva até hoje. Só existe o Estado de Israel porque eu sempre boicotei, ou meus ministros, Smotrich e Ben-Gvir, a criação de um Estado palestino. Tá? Que daria mais segurança, poder de coalizão, enfim, para que o Hamas conseguisse se mobilizar e talvez aí sim destruir o Estado israelense. Só que isso vem gerando algumas complicações nas relações com os Estados Unidos, por exemplo. A gente teve recentemente um cidadão dos Estados Unidos que morava na Cisjordânia, que foi alvejado por um policial aparentemente de folga na Cisjordânia. Isso abalou um pouco as relações com os Estados Unidos. O Ben-Gvir, que é um dos ministros de Israel, garante que Israel não vai ficar seguindo todas as ordens dos Estados Unidos, porque Israel não é mais uma estrela da bandeira dos Estados Unidos, ou seja, não somos mais um estado, né, dos Estados Unidos. Nós temos sim a nossa própria autonomia, e a gente tem, pessoal, medidas cada vez mais declarações fortes do Biden, do John Kirby, do Antony Blinken, tentando fazer viagem, mediações com Egito, Jordânia e tal, para tentar criar dois estados. Com a postura de não fazer isso, a gente está tendo nesse momento uma reunião entre chanceleres da União Europeia e eles deram um documento conjunto colocando que eles apoiam sim a criação de dois estados, que hoje a faixa de Gaza vive numa situação de emergência, com questão sanitária, com possíveis epidemias, com doenças, com miséria, com pobreza, e que precisa chegar ajuda humanitária e que uma paz duradoura ela só será possível com a formação de dois estados. Ah, professor, mas documento, convenhamos, né? A gente tem documentos também de questões climáticas e ninguém nunca faz nada. Tem documentos falando que vai promover a paz e ninguém nunca faz nada. Então, mas dessa vez, o documento, ele pede medidas de retaliação em relação a Israel, caso Israel fique boicotando a ideia de dois estados. E a gente está falando de União Europeia com membros como França, que é um grande apoiador de Israel, membros como Itália, enfim, né? Então a gente percebe, cara, que são países que não estão do lado do eixo da resistência, ou não são países neutros, são países pró-Israel. Então não é que eles estão condenando Israel, eles estão pressionando o Benjamin Netanyahu para que ele fale um pouco mais em prol da criação de dois estados. Será que essa pressãozinha da União Europeia vai funcionar? E lembrando, pessoal, a União Europeia fala em retaliações.
deixou muito aberto também. O que seriam retaliações? Quais seriam essas retaliações? Não falou exatamente, tá? Será punições econômicas? Sanções econômicas? Fim do apoio militar? É tema pra gente pensar, mas que de fato o Benjamin Netanyahu tá pressionado pela sua popularidade, pela comunidade internacional e até pelos membros do seu governo, isso ele tá. E para finalizar, pessoal, a gente teve também declarações do Alexander Grushko, para quem não sabe, é o vice-ministro das Relações Exteriores, que ele garantiu que nesse momento os exercícios da OTAN estão marcando um retorno à estratégia da Guerra Fria. A gente sabe que nesse momento a OTAN está realizando um exercício militar com 90 mil militares e uma série de equipamentos de ponta. E não é invenção minha, teoria da conspiração, são palavras de lideranças da OTAN, deixando bem claro, esse exercício é para conter ou para auxiliar contra uma possível invasão da Rússia à OTAN. É um exercício anti-Rússia, tá? Eu falei para vocês, inclusive, no passado, faz uns 2 vídeos, né, se não me engano, que a revista Bild, B-I-L-D, que é uma revista alemã, conhecida por ser sensacionalista, tá? Tô deixando bem claro aqui. Mas ela expôs um suposto plano que a Alemanha tinha feito do que o Putin planeja fazer no futuro. Falou que em 2025, ou seja, para o ano que vem, ele vai convocar mais militares, vai fazer exercícios militares conjuntos com Belarus, com a Bielorrússia, do Alexander Lukashenko, juntando 200 mil militares na área de fronteira, quando, de repente, ele fará uma invasão, principalmente utilizando o corredor Swap, ou Swap Gap, né? Swap Gap. Que é, pessoal, aquela regiãozinha que fica entre Polônia, Lituânia, o exclave de Kaliningrado e também o restante da Rússia. Ou seja, é um ponto que tem uma tensão extrema entre Rússia e entre membros da OTAN. Então, supostamente, o Putin teria interesse de fazer uma invasão àquelas regiões. E os exercícios que estão acontecendo agora são justamente exercícios, pessoal, nessa região, que vão pegar a Noruega, vão pegar a Polônia, vão pegar os países bálticos. Então, talvez tem algum tipo de sentido nessas declarações, nessa preparação, tá? Professor, a gente pode falar então que a Guerra Fria está voltando? A pergunta que eu deixo para vocês não é nem se a Guerra Fria está voltando, é a Guerra Fria acabou? Porque assim, de fato, a gente percebe que na década de 90, por toda a crise do fim da União Soviética, os casos de corrupção, os altos gastos públicos, os processos de privatização, a máfia russa, enfim, a Rússia entrou numa decadência muito forte na década de 90. E, inclusive, a gente fala que ali foi o marco do final da Guerra Fria, ou do fim da Guerra Fria, porque você tinha uma praticamente unipolaridade, achava-se, pelo menos à época, dos Estados Unidos. Depois viu-se que não, né? É um mundo muito mais multipolar, com, claro, os Estados Unidos ainda sendo a maior potência geopolítica internacional. Mas é um mundo multipolar. Mas falar, galera, que a Guerra Fria acabou, você percebe diferenças hoje? Praticamente todos os conflitos que eu cito aqui para vocês, a questão, por exemplo, sei lá, vai de Essequibo. A Venezuela é apoiada pelo eixo Rússia e China, e a gente tem a Guiana apoiada pelo eixo Estados Unidos, União Europeia. A questão em Taiwan, a China é apoiada claramente pela China e pela Rússia, e Taiwan apoiado pelos Estados Unidos. A questão, sei lá, galera, enfim, praticamente todos os conflitos internacionais, você tem essa disputa. Então não dá para falar exatamente que a Guerra Fria acabou. Na minha concepção, e de vários outros estudiosos, a Guerra Fria deu uma paralisada durante um tempo pela fragilidade da Rússia e pelo crescimento da China, que vem com um quê econômico muito forte, com soft power, influência cultural, influência econômica, e a Rússia com seu hard power, o seu poderio militar. Mas ela deu uma transformada essa Guerra Fria. Porque durante a Guerra Fria, claramente, o objetivo da União Soviética era mostrar que o socialismo era superior ao capitalismo, assim como os Estados Unidos também tinham esses objetivos. Hoje em dia não é necessariamente uma questão política. A Rússia nem é um país socialista, e a China é, mas convenhamos, os investimentos que faz com a nova Rota da Seda, com o seu imperialismo econômico, não tem o objetivo de transformar aqueles países em países socialistas, né? Não é uma exportação de modelo político econômico. É muito mais uma questão de imperialismo econômico. Então eu diria que transformou o objetivo de convencer quem é melhor socialismo e capitalismo e ficou muito mais numa questão de imperialismo, de influência econômica, com 2 eixos. Então não é que a Guerra Fria acabou, ela se transformou e teve uma pequena pausa, esperando o crescimento da China e a recuperação dos russos. E aí, pessoal, você concorda? A Guerra Fria ainda está em vigência? Ela acabou? Ela retornou? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.